que a gente juntos nós vamos meditar, amém? Em nome de Jesus. Eu não sei se eu vou terminar hoje, mas eu queria a nossa série falando a respeito de Salomão. Lembra? Começamos há 8 semanas atrás, né? E eu queria que você abrisse sua Bíblia hoje, 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29, versículo 20 em diante. Uma série de mensagens que Deus vem colocando no nosso coração a respeito do aconselhamento que o rei Davi deu para ele, para Salomão. Nós vimos conselho por conselho, né? Conhecer o Deus teu pai, servi-o de coração aberto, buscá-lo, né? A cada dia mais, e se buscar vai encontrar, se não buscar vai ser esquecido, né? Deus não pode agir na vida da pessoa. Depois se esforçar e por fim fazer a obra sem medo, fazer aquilo que o Senhor determina no coração dele. E depois vimos ao final dos 5 conselhos que ele seguiu os conselhos e alcançou grande sabedoria, tanto que atravessaram nações o que ele havia feito, o que ele estava fazendo, não é? Com tudo que ele tinha sob o comando dele, tudo dando certo. Chamou a atenção de pessoas de um reino muito longe. A rainha de Sabá, que era na Etiópia, lá para o lado do Egito, veio conferir e encontrou aquilo que falou e muito mais do que falaram. Ela falou: o que falaram para mim não é nem metade do que eu vi aqui. Você verdadeiramente louvado seja o teu Deus. Você está honrando o nome do teu Deus. Meus parabéns. E se ele já era rico, deixou ele muito mais rico, com um monte de presente que ela deixou lá. Foi isso que nós vimos na última quarta-feira. E hoje eu quero dar o segmento. E eu não posso esconder o título da nossa mensagem hoje. Usado não quer dizer aprovado, irmão. Não é porque uma pessoa muito usada por Deus que ela acaba sendo aprovada ao final de tudo. E hoje eu quero entrar na parte triste da nossa história e no desfecho dela, porque nós sabemos que Salomão trocou os pés pelas mãos e toda aquela sabedoria que ele tinha fulminou no reino rasgado. Ele teve o reino rasgado, não agradou o coração de Deus. Mas vamos lá, até chegar esse momento, Deus ainda tem alguma coisa para falar com a gente. Como vale a pena obedecer, irmão? Ouvir, obedecer e praticar. O versículo 20 fala assim: então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com suas libações e sacrifício em abundância por todo o Israel. 22. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo, com grande alegria. E segunda vez fizeram o rei Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. E todos os príncipes e os grandes e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. Versículo 25. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo o Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. E daqui para frente Davi falece e passa literalmente o comando para Salomão. Então, seguindo tudo que Davi vinha falando, Davi ainda mostra para ele
quão grandioso tinha que ser, quão grandiosa tinha que ser a gratidão do filho para com Deus. Mostrou como é que se fazia o sacrifício. Lembra? Aqui Davi fez um sacrifício grandíssimo também, muita coisa sacrificou. Foram 1000 bezerros, 1000 carneiros e 1000 cordeiros. Você lembra quanto foi o primeiro sacrifício de Salomão? 1000 bois. Ele aprendeu. Então, seguindo essa linha, o versículo 25 fala: e o Senhor magnificou, fez ele magnânimo, magnífico, a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele dele não teve nenhum rei em Israel. Não teve rei maior do que o rei Salomão, em riqueza, em sabedoria, em condição de julgar as pessoas, os problemas que as pessoas enfrentavam. E isso, os reis de outros reinos vinham pedir conselho para ele, e trazia muita oferta, irmão. Ele ficou muito, mas muito bem na vida financeira, com a estabilidade do seu castelo, do seu reino, e ele foi o maior rei da época. Deus lhe deu majestade real. Ninguém tirava essa majestade dele. Nós temos que ter no nosso coração que a nossa obediência vai trazer o agir de Deus sobre nós, irmão. Mas tem a nossa parte. Se você pular um pouquinho, nós estamos 1 Crônicas 29. Na folha ao lado é 2º livro das Crônicas. Abre aí. Olha o capítulo 1 comigo, versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim, 2 Crônicas 1:1. E Salomão, filho de Davi, olha aqui, se esforçou no seu reino, e o Senhor Deus era com ele, e o magnificou grandissimamente. Aqui lembra? Seguindo o conselho de quem? Esforça-te e faz a obra. Enquanto ele seguiu o conselho que Davi deu para ele, Deus o fez magnífico, uma pessoa fora de série, uma pessoa que tinha poder, autoridade, majestade real de Deus, irmão. E é isso que eu falo para você. A nossa obediência nos leva a ter esses privilégios do Senhor. Não vou falar privilégio, estou sendo muito egoísta, mas a nossa obediência nos leva a ter esta ação de Deus na nossa vida, que vai nos dar condições de ultrapassar barreiras que a gente não conseguiu e jamais conseguiria sozinho. A fama que vem para o nosso nome não é nossa fama, é a fama do Deus que a gente serve. É isso que nós temos que elencar como primeira instrução para nós. É buscar a fama não para nós, mas a fama para o nosso Deus. Não sou eu, não é o rei Salomão, é o nosso Deus que nos fez assim. Por quê? Está aqui, ele começou e continuou seguindo os conselhos de seu pai. Veja como é importante a gente aconselhar os nossos de maneira correta, irmão. Ensina o caminho para o menino que ele deve seguir, que até quando ele ficar velho, não vai se desviar. Então, quando esse ensinamento ele é cravado no coração da pessoa, ela vai conduzir os seus passos por esses ensinamentos. Agora, temos que entender, nós ensinamos os nossos filhos, os nossos parentes, as pessoas que convivem conosco, com o intuito delas estarem no caminho que o Senhor tem para elas. Mas para isso acontecer, eu tenho que provar que vale a pena. Como? Mostrando que a minha vida mudou. Mostrando que a minha vida era uma coisa e passou a ser outra, muito melhor. Porque daqui a pouco Deus vai chamar a gente, irmão. A gente vai deixar essa terra e os nossos vão ficar aqui. Será que eles estão fazendo tudo porque estão fazendo
tudo que a gente está falando é porque aprenderam ou porque estão querendo ficar livre das nossas cobranças? Não, vou fazer para amanhã não encher minha cabeça. Eu vou para a igreja para meu pai não falar nada. Mas não é isso. Não é isso que eu tenho que ensinar para eles. Eu vou fazer porque eu tenho obediência à senhora, ao Senhor. Vou para a igreja porque lá eu sei que eu vou encontrar Deus. Porque olhando para o Senhor, olhando para a senhora, eu entendi que é assim que funciona. Se nós não conseguirmos ter uma raiz fixa diante da presença de Deus, irmão, a gente vai ficar pulando de galho em galho e não acontece nada de bom na nossa vida. Passa de uma igreja para outra, de outra igreja para outra, de outra igreja para outra, e nunca vai encontrar quem tem que encontrar de verdade, porque está buscando no homem, está buscando na sabedoria humana o que só Deus pode dar. Volto a falar, não crie expectativas no ser humano. Suas expectativas têm que estar em Deus. Ele que vai elencar as pessoas corretas para você se direcionar por elas. Deus é que vai dar essa direção para você. Então busque nele. E quem ele colocar na sua frente, sendo de agrado do seu coração, aí você tem o grau de relacionamento com aquela pessoa que você achar necessário. Domingo passado, nós vimos, tem pessoas que a gente vai ter que se afastar. Tem pessoas que é nociva a presença dela no nosso rol de amizades. Então, dá um tempo. Não é brigar, não é virar as costas, mas é ficar uns 2, 3 passos atrás. Porque senão vai ter dificuldade, vai se decepcionar. Né? Aí vê um monte de comportamentos que não pode ter na nossa vida. E se a gente vê que as pessoas que a gente convive têm aqueles comportamentos, a palavra mesmo diz: condenai. Esses comportamentos não podem estar em você. Antes, condenar isso. Não condene a pessoa, condene os comportamentos. Então a mesma coisa, se a gente consegue obedecer a direção que Deus traz para a gente, olha aí, ó. E o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Fez ele crescer demais, irmão. Demais. Pula um pouquinho por causa do tempo. Capítulo 7. Aí, até o 7, do 2, né? No capítulo 1 até o 7, vai contando que ele lutou muito para construir o templo, se esforçou sobremaneira, buscou ajudas em reinos vizinhos e recebeu muita ajuda, né? Um rei chamado Irão deu muita madeira, muito ouro, muita prata, mão de obra, e uniu força com as pessoas. E no seu 4º ano de mandato como rei, de reinado, né? Ele começou a construir o templo, e no 11º ano ele terminou. Levou 7 anos para a construção do templo. Muito tempo para construir um templo, mas na grandeza que era, não tinha como ser diferente. São coisas bem específicas que tem. Por caso você comprimento, a altura, a largura, os pilares de sustentação. Coisa grandiosa, irmão. Ele fez tudo decorado a ouro, prata. O teto era ouro, folhado tudo a ouro, coberto, não é folhado, coberto com ouro, madeira de cedro por dentro e ouro por fora. Coisa maravilhosa. Uma coisa que até o dia de hoje não se consegue fazer como era naquela época. Hoje faz réplicas, né? Coisa parecida. Mas é como a gente não sabe como que é Deus. A gente imagina como é. Mas um dia a gente vai ver como é de verdade. É como esses templos de hoje. É parecido. Mas selo de qualidade mesmo não tem não. Selo de qualidade teve esse que o rei Salomão fez. E foi tão grande que agradou o coração de Deus. No capítulo 7, versículo 1, fala assim, ó. 1 não, versículo 11, vamos lá. É 11. Capítulo 7, versículo 11.
No versículo 1 fala que Deus se agradou e encheu aquela casa com a glória dele. Os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, porque foi uma fumaça muito densa, né? Que a glória do Senhor, que todos caíram curvados e louvaram a Deus. Porque Salomão, quando terminou o templo, fez uma oração muito linda, muito abrangente, orou por tudo e por todos, e clamou para que Deus estivesse naquela casa. E quando os sacerdotes iam pregar, quem disse que conseguiu? Caíram de joelhos, e a glória do Senhor entrou naquele templo, uma fumaça muito densa. Foi a coisa mais linda na face da terra. Aí vem o versículo 11 e fala assim, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. Tudo que ele tentou fazer, tanto no templo quanto na casa do rei, foi lindo, deu tudo certo, porque Deus deu prosperidade para ele conseguir, e ele prosperou naquilo que tentou fazer. Olha que coisa bonita, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Olha a orientação que Deus dá: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, versículo conhecido agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Agora olha só, quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus mandamentos e os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não faltará varão que domine em Israel. Veja que coisa, Deus se aplacou, se agradou tanto do que foi feito, que se aplacou aquele lugar, irmão. Ele falou: eu escolhi essa terra, esse templo, eu escolhi esta casa, para que aqui sejam feitos sacrifícios a mim. Eu resolvi colocar o meu nome nesta casa. Se eu trouxer para hoje, irmão, de qual casa você acha que Deus está falando? De qual templo Deus está falando? A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Quando você confessa o nome de Cristo como seu Senhor e Salvador, você acha que escolheu Deus para você? Foi Deus que escolheu você para Ele. Você só aceitou. Então Ele escolheu colocar o nome dele em você. Olha a responsabilidade que é isso, irmão. Deus resolveu colocar o nome dele em você. Não entendi, pastor. Aonde você for, você é portador do nome do Senhor. O que você estiver fazendo, vão ver o Deus que você serve. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você fizer o que a palavra diz,
vão entender que você é filho de Deus. Mas se você brincar com a palavra do Senhor, vão ver que você não tem nada com Deus. A responsabilidade é nossa. Eu resolvi acatar a escolha que Deus fez, me santificando, me separando para Ele, como naquela época, aquele templo. Veja, é uma visão figurada para hoje. Mesma coisa, Deus resolveu me santificar. Ele falou: eu santifiquei esta casa para render holocaustos, ofertas para mim. A mesma coisa hoje para conosco. Esse povo, que é meu povo, e vou provar o coração deles várias vezes. Se eu fechar o céu, deixar a chuva cair, se vier gafanhoto, se vier fome, se vier guerra, se vier peste, e nós estamos enfrentando uma, ele fala: se esse povo que se chama pelo meu nome, sabe quem está falando? De nós, cara pálida, de nós. Se eles orarem, se eles buscarem a minha face, se converterem dos seus maus caminhos, eu lá dos céus ouvirei a oração, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Irmão, creia no poder da sua oração. É errado eu pedir oração ao pastor? Não. Eu estou aqui para orar por você. Mas muito melhor do que eu orar por você, é você orar por você. Muito melhor do que eu orar pela sua família, é você orar pela sua família. Porque aí você depende da sua fé e não da minha. É muito fácil a gente jogar as nossas responsabilidades para alguém. Pastor, ora aí. Ora, mas você também ore aí. Não sou só eu que tenho que efetuar a minha fé. Você também tem que demonstrar. Porque parece que daí você está colocando a fé em mim e não em Deus. Você está colocando fé na minha oração. É errado? Não é. Mas não pode ser só a minha oração. Não pode ser só a minha fé. Deus fala: quando dois de vós concordarem a respeito de algo em oração, então é feito uma ligação nos céus. É feita uma comunicação com os céus. Tem dois lá que estão na mesma fé e intercedendo pelo mesmo propósito. Então Deus fala que Ele manda uma ordem. O que nós pedirmos e determinarmos no momento dessa oração, sendo instruídos pela palavra do Senhor, é exatamente o que vai acontecer. É por isso que o nome de Deus está em nós, irmão. Não precisa me elogiar, não precisa falar nada a meu respeito. Eu só gostaria de ouvir: este é um verdadeiro homem de Deus. Para mim está bom demais. Não precisa mais nada. Então que eu dê esse exemplo. Se eu quero ser reconhecido como um homem de Deus, um filho de Deus, um filho da luz, então que o meu comportamento condiza com isso, seja condizente com essa vontade minha. Porque não adianta eu querer ser reconhecido como filho de Deus, filho da luz, um homem do Senhor, se o que eu falo não presta, se o que eu faço não gera confiança para as pessoas, se quando sentam para conversar comigo, saem mais tristes do que alegres, saem mais decepcionados do que confiantes. Jamais vão reconhecer o nome de Deus em mim. Vão reconhecer um charlatão, um mentiroso, que está dizendo que é homem de Deus, mas na realidade não prova que é homem de Deus. E eu não preciso provar para você que eu sou homem de Deus. Não. As minhas atitudes falam por mim. Eu não preciso ficar gritando que irmão confia em mim, que eu sou homem de Deus. Misericórdia, quem sou eu, filho? Mas se Deus me escolheu, eu vou fazer de tudo para honrar essa escolha. Salomão fez de tudo para honrar essa escolha. E conseguiu agir de Deus sobre a vida dele. Deus falou: se você, versículo 17 de novo, vamos lá.
falou que abençoaria todo mundo, se tivesse pecado era só orar, porque agora ele estava atento à oração daquele lugar e tudo. Aí fala com Salomão, ó: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não faltará varão que domine em Israel. Aí vem a contrapartida, ele fala no versículo 19: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrares a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? 22. E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Salomão, eu vou abençoar esta casa, vou abençoar o povo dessa casa. Quem orar e buscar por mim vai me encontrar. Quanto a você que está à frente desse povo, que é meu, tem que me obedecer, tem que seguir o que eu falo, tem que seguir à risca aquilo que vai ser colocado no seu coração por mandamento, por estatuto, por juízo. Se eu der o juízo, eu não quero que você venha debater comigo, eu quero que você cumpra. Um dia eu dei um juízo para um homem chamado Saul, o rei Saul. Vai lá e acaba com os amalequitas. Ele não cumpriu o juízo de Deus. Ele foi lá e matou os amalequitas, mas o melhor da terra ele trouxe. Perdeu o reino por causa disso. Então eu quero que você cumpra tudo o que eu disser para você. Se você fizer isso, nós vamos longe. Agora, se você virar as costas, a desgraça está feita. Aí vem mal, aí vem sofrimento, aí vem dor, aí vem tudo que ninguém quer saber. Vão passar em frente dessa casa e vão falar: como que foi acontecer isso? Era tão próspero, era tão bacana, essa pessoa era tão legal, essa casa era exaltada e agora está no chão. Por quê? Porque deixou de obedecer a Deus dele. Porque virou as costas e passou a fazer conforme as suas próprias vontades. Então vem todo este mal sobre esta casa. E eu volto a trazer para nós hoje. É a mesma coisa com esta casa. Tem muita gente passando por sentimentos ruins, por pensamentos ruins, por momentos maus, porque virou as costas do Senhor. Pode estar até dentro da igreja, mas está com as costas viradas para Deus. Lembro, falei no início, usado não quer dizer aprovado. O que vai dizer se é aprovado ou não é o fim de sua vida. Então nós temos que nos esforçar em obedecer aquilo que Deus fala no nosso coração. Obedecer, ouvir, obedecer e praticar. Você vai ouvir o que Deus fala, vai propor no seu coração obedecer aquilo e vai praticar exatamente o que você colocou no seu coração. Assim terá a direção de Deus. Senão, não. E aí eu tenho que mexer na ferida. Vamos lá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo de número 11.
Vamos ler desde o início, versículo 1. Vamos meditar. Então, enquanto o Salomão ouviu, obedeceu e praticou, Deus fez ele crescer grandissimamente. Mas aí vem capítulo 11, versículo 1, e fala assim, ó: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Eu não sei o que viu no coração dele. Eu não sei se ele estava com medo de levantar a guerra, ou não sei o que. Eu sei que ele foi reino por reino, e todas as princesas, filha dos reis deste reino, ele casou. Não sei se ele queria fazer uma aliança, eu não sei, irmão. Não posso explicar porque eu não sei. Eu só sei que ele foi se casando, se casando, se casando, se casando. Eu não sei o que houve. Eu só sei que toda aquela sabedoria estava sendo revertida contra ele agora. Porque se ele obedecesse a Deus, Deus o conduziria para sempre como rei, Israel como Davi, seu pai. Mas ele resolveu tomar as decisões próprias. O versículo 2 fala assim, ó, né? Esse monte de nação, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão, ó, com amor, irmão. Tirou o amor da mão do Senhor e botou nas mulheres. Eu não estou colocando culpa em mulher e não estou colocando culpa em comportamento de mulher, não é isso. Ele foi a reinos diferentes, reinos estranhos, aonde os deuses eram estranhos, e trouxe de lá as mulheres que tinham aquele comportamento, que tinham, meu irmão, como deuses delas, outros deuses que não o nosso. Veja como ele inverteu completamente. Davi entrou numa caverna onde só tinha gente de péssima qualidade, pessoas que eram devedores, pessoas que eram medrosas, pessoas que eram doentes, pessoas que não tinham qualidade, tanto que viviam numa caverna. Eram 400 homens. E em poucos meses, Davi transformou no mais forte exército de Israel. Todos esses homens que ninguém dava nada por eles. Aqui foi o contrário. Ao invés de Salomão converter o coração dessas mulheres a Deus, elas que converteram o dele. Aliás, converteram não, perverteram o dele. Veja o versículo de número 3. E tinha 700 mulheres princesas. Ele foi em 700 reinos e trouxe de lá a filha dos reis deste reino. 700 princesas e 300 concubinas. E suas mulheres fizeram o quê? Lhe perverteram o coração. Que mulheres más, pastor? Não, elas aprenderam a servir os deuses delas. Então chegaram lá e falaram: ó, eu sigo Deus tal, e eu quero que você faça aqui uma imagem do Deus tal para mim. Cadê o homem sábio? Cadê a sabedoria do homem? Não, peraí, eu casei com você, agora nós vamos aprender a servir meu Deus. Não, meu Deus, não sei se houveram brigas, não sei se houveram discussões. O que eu sei é que essas mulheres perverteram o coração de Salomão, irmão. Tem medida um negócio desse? Tem. Pode acontecer com qualquer pessoa. Se deixar o seu coração colocar preço naquilo que não tem preço para Deus, deixa de ter preço e passa a ter valor. Lembra, eu já expliquei para você a diferença de preço e de valor.
Cadê o homem que iria convencer essas mulheres com sabedoria que o Deus dele era que é o Deus de todos os deuses? Não, ele deixou o seu coração se olha lá, versículo 4, ó. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor Deus, como o coração de Davi. Seu pai deixou de seguir os conselhos do pai dele. Lembra? Seguir o Senhor, conhecer o Deus de seu pai, serviu com um coração perfeito, lembra? E com uma alma generosa. Foi isso que ele havia. Por quê? Porque Deus esquadrinha os corações e até a intenção dos pensamentos. Deus sabe de tudo. E agora ele deixa de seguir o conselho de seu pai para seguir o conselho das suas mulheres. E o seu coração foi pervertido, irmão. Foi mudado, foi transformado. E aí ele mesmo, olha só como que pode, ele mesmo não seguiu o seu próprio conselho de guardar o coração sobre todas as coisas. Ele perverteu o seu coração. O versículo 5 fala o seguinte: porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deuses dos sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai, deixou o conselho. Cuidado, filho, muito cuidado. 7. E edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Maloque, a abominação dos filhos de Amon, moabitas e amonitas. Lembra? Os descendentes do incesto de Ló. A filha mais velha gerou os Moabe, e a filha mais nova Amon, moabitas e amonitas. Então até com esse povo que Deus falou que não era para se juntar, ele se juntou. Se já não bastasse o erro de se juntar, ainda coloca um Deus, um ídolo, né? Uma estátua na frente de Jerusalém, irmão, no alto, em frente de Jerusalém, em frente à cidade que Deus falou: eu escolhi essa cidade para colocar o meu nome aí. Aí ele vai e levanta um alto, uma estátua bem grande de um Deus que não era o nosso. O nosso não tem imagem. Nós queremos pela fé. Eu não preciso olhar para uma imagem para lembrar de Deus. Não, eu vou me retratar. Para eu lembrar do meu Deus, é só olhar para qualquer coisa. Porque qualquer coisa nessa terra tem a mão do Senhor. Você está sentado numa cadeira aí, que foi o homem que fez, mas se Deus não desse sabedoria para ele, ele não saberia fazer. Se você olhar para o teto, tem as luminárias, mesma coisa. Se olhar para as paredes, tem a proteção do concreto, tem. Foi um engenheiro que fez, foi. Mas se Deus não der sabedoria para ele, ele não saberia fazer. Então tudo que eu olho à minha volta, estamos sendo transmitidos ao vivo aqui por um celular. Que coisa boa. Mas se Deus não der sabedoria para o homem, ele não saberia fazer. Então tudo que eu olho para mim é a imagem do Senhor. Você é a melhor imagem do Senhor. Você foi feito a semelhança, não igual, semelhante, e a imagem do Senhor. Então não tem coisa nesse mundo que não tem a mão do Senhor. Tudo ele fez. Aí vem um homem com a mente poluída
e inverte muitos desses feitos para o mal, aí eu já não vejo mais Deus. Aí eu vejo a mão do homem sendo instruído pelo inimigo. Mas a existência de alguma coisa nessa terra, eu lembro de Deus. Precisa outra imagem para mim. Você quer ver uma coisa que a gente não dá valor nenhum, mas não consegue viver sem? É o ar que a gente respira, irmão. Tira o ar dos seus pulmões. Quem tem o preparo pode ficar 4 ou 5 minutos, talvez um pouco mais. Mas passou esse tempo, se não respirar, morre. Faltou oxigênio para o cérebro, pode não morrer o corpo, mas a mente não presta mais. É o que eu estou falando para você. A gente não consegue nem agradecer a isso, irmão. Salomão recebeu de Deus não só o que ele pediu, mas muito mais. E na velhice, quando era para fechar com chave de ouro tudo o que ele fez, perverte o coração. Meu Deus do céu, será que a gente vai ser assim, irmão? Vou corrigir para pior. Será que nós não estamos sendo assim? Não estou acusando e nem julgando, estou perguntando. Será? Será que as nossas atitudes não estão como a atitude de Salomão na velhice? Avalie. Lembra de domingo? Vede prudentemente como andais. Veja como é que você está andando, filho. Versículo 7. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. Meu Deus do céu. E a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. 8. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos teus deuses. Meu Deus do céu. Versículo 9, Deus já tinha avisado ele. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, olha só, o qual 2 vezes lhe aparecera. Poxa vida, Deus tinha gostado tanto das atitudes de Salomão, que 2 vezes veio falar com ele, irmão. Às vezes eu choro para ouvir pelo menos, e aí, de Marques, ô meu servo, só uma palavra, irmão. E Deus apareceu 2 vezes para ele, instruindo ele, irmão. E o cara perverteu o coração. Cuidado, meu filho. Se aconteceu com este homem, acontece comigo e com você. Aquele que está em pé, vigie, para que não caia. Não é porque a gente está na igreja que a gente está salvo, meu irmão. Separado, usado, não quer dizer aprovado. Deus está nos usando, mas não quer dizer que no final do nosso caminho a gente vá para o céu. Depende de como nós nos comportamos diante dos mandamentos, dos estatutos, dos juízos, da lei do Senhor. Não são nossas obras que vão fazer a gente subir ou ficar. As nossas obras vão trazer para nós galardão ou não. O que vai fazer com que a gente suba é a nossa obediência a Deus, obediência aos mandamentos do Senhor. Deus se indignou, meu, apareceu 2 vezes para ele. Versículo 10. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimentos de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Traduzindo, desobedeceu o que Deus tinha falado com ele. Meu Deus. E pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isto em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e te darei a teu servo, e o darei, o reino, né? E o darei a teu servo
Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, veja que gravidade, eu já falo para você. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Eu vou acabar com o teu reino, mas não o seu reinado. Porque eu prometi para o teu pai que eu não faria isso. Mas eu vou rasgar esse reino das mãos do teu filho, por causa de você. Viu como é grave uma desobediência? Ele rasgou em 12 tribos o reino. O filho dele, Roboão, conseguiu fazer a divisão, irmão. Irmão, cuidado, filho. Daqui para frente levantou vários adversários contra ele. Reis se levantaram contra ele, uniram força contra ele. E o rei Salomão, capítulo 11, mais o versículo 41, fala assim, ó, é a única informação mais precisa que a gente tem. Quanto ao mais dos atos de Salomão, e a tudo quanto fez a sua sabedoria, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não estão escritos nos livros de história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel, foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. A história começou linda, vitoriosa, ordenada de sabedoria, terminou trágica para o rei Salomão e para Roboão, e principalmente para Deus. Porque daquele dia em diante, nunca mais as 12 tribos se uniram. E até hoje tem guerra por causa disso. Irmãos, volto a dizer, como já disse algumas semanas atrás, uma decisão errada que a gente tome faz valer um sofrimento de muitos e muitos anos à frente, de muitas e muitas gerações à frente. Então prestemos atenção naquilo que Deus tem falado no nosso coração e obedeçamos. Não vamos desviar do que Deus falar dentro do nosso coração, porque pode custar caro para a gente e para os nossos descendentes. Pastor, e se eu for um desse descendente? Pois muito bem, você entende Deus falando com você hoje? Entendo. Então quebra essa maldição e passa para frente, como Deus quer que você haja. Passe a ser aquilo que Deus quer que você seja, e Ele será contigo. Sempre que você precisar, Ele vai estar com você. Aliás, até quando a gente vira as costas, Ele está com a gente. Mas Ele está com a sua permissão. Ele quer estar conosco, com a gente vivendo debaixo da vontade, centro da vontade dEle. Porque aí não é só proteção que Ele nos dá a proteção e nos dá a direção para seguir. E assim a gente vai longe. Mas muita atenção. Olha o fim dele. Medita mais em casa. O homem perverteu o seu coração. Não perverta o seu. Amém? Fecha a tua Bíblia, você já ouviu o que tinha que ouvir. E creio que essa série de mensagens sobre Salomão nós encerramos hoje. Querendo Deus, a gente fala mais. Mas a próxima semana já temos outra direção aí, por enquanto. Fique de pé, por favor. Poxa, pastor, uma história que terminou de uma maneira ruim, então. A nossa história com Deus pode terminar muito bem, mas depende da nossa atitude, depende da nossa ação. Fecha os teus olhos. Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, é que eu coloco diante do Senhor, Pai, a vida de cada pessoa que aqui está comigo. E em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Pai amado,
olhar para dentro do nosso coração, olhar para a nossa alma, para o nosso espírito. Que o Senhor possa, meu Deus querido, em nome de Jesus, olhar para o íntimo de cada um de nós. E se tem alguma coisa que o Senhor não aprova, eu peço ao Senhor, abre os nossos olhos, nos ensina, nos capacita a nos livrar dessa situação. Seja sentimento, comportamento, atitude, pensamento. Se estamos dando os nossos passos em direção contrária aos caminhos que o Senhor tem para a nossa vida, traga-nos de volta para o caminho, Senhor. Busca-nos. Repreendo, meu Pai amado, em nome de Jesus, as forças do mal. Repreendo, meu Deus querido, o agir de Satanás. Repreendo, Pai amado, tudo aquilo que tem feito o demônio contra a vida dessa pessoa, de seus familiares, de sua família. Repreendo a ação do inimigo na casa dessa mulher, na casa desse homem. Repreendo a ação do inimigo nesta casa, Pai. A casa que o Senhor elegeu para ter o teu nome. A casa que o Senhor levantou, meu Pai amado, para que fosse feitas as ofertas, holocaustos através dela. A casa que o Senhor colocou, meu Deus querido, a tua glória. Em nome de Jesus. Se há alguma aparência maligna, algum agir de Satanás, em nome de Cristo eu determino que ele bata em retirada, que ele saia agora, em nome de Jesus, com toda a tua força, para a glória do meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus querido, que o Senhor possa ouvir a oração desta casa. O Senhor diz, meu Deus querido, que se o povo que se chama pelo teu nome orar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor dos céus ouviria a sua oração. Então ouça, Pai, porque estamos aqui buscando consertar os nossos passos. Estamos aqui, meu Deus querido, buscando a presença do Senhor sobre a nossa vida, para que assim possamos glorificá-lo com as nossas atitudes, com a direção que o Senhor traz, meu Deus querido, para a nossa vida através da tua palavra. Buscamos em ti, meu Pai, essa condição, que a nossa mente se abra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós nos prostramos diante do Senhor, espiritualmente falando, ó Deus, em sinal de humilhação, nos humilhamos diante de Ti. Verdade é, vez por outras nós trocamos verdadeiramente os pés pelas mãos, erramos, falhamos, caímos, mas não quero ficar caído, não quero ficar na falha, não quero ficar no erro. Eu quero estar diante do Senhor, com minha mente tranquila, com a minha cabeça erguida, em nome de Jesus. Que esta oração, que esse clamor, que esta busca chegue até os céus dos céus, o mais alto dos céus, aonde está o teu trono de poder, Senhor. Porque neste momento eu busco o fortalecimento da minha vida, porque se eu não estiver forte, fortalecido de maneira espiritual, como hei de convencer os meus? Como hei, meu Pai amado, de incentivar os meus? Se eu não estiver com o Senhor de maneira verdadeira, como que vou levar a verdade para os meus? Como que vão ver o Senhor em mim, se eu demonstrar mentira na minha vida, engano nas minhas ações? Meu Deus querido, se eu demonstrar os planos de segundo plano, não. Meu plano tem que ser primeiro plano, sendo instruído pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu peço todo o meu coração a Ti, Pai. Auxilia-nos nessa batalha. Vá à frente dos nossos passos, porque temos, meu Deus querido, negócios para fazer. Temos, meu Pai amado, salários para receber, porque trabalhamos os nossos 30 dias. E quando esse salário chega, Senhor, o que tenho eu feito com esse salário?
Quando o dinheiro, o recurso chega, de que maneira eu tenho administrado esse recurso, Senhor? Para minha casa, para minha família, para a minha vida. Eu quero, meu Deus querido, no primeiro dia do mês ter recurso. E eu quero no último dia do mês ter recurso. Eu quero ver o recurso do próximo mês chegando e ainda tendo sobra do mês que passou. Em nome de Jesus. Eu sei, meu Deus querido, que muitos não recebem todo aquele valor de recurso, mas sendo fiel a Ti, só não vai dar, como também vai sobrar, ainda que seja pouco. Mas a minha fidelidade sendo severa, verdadeira, eu sendo fiel neste pouco, daqui a pouco não será mais pouco, mas será muito. Porque o Senhor mesmo diz que se eu for fiel no pouco, no muito, o Senhor me colocará. E aí, Pai, eu poderei alcançar objetivos na minha vida. Então olha para o meu coração, olha para a minha vida. Eu quero chegar em casa hoje e abraçar os meus familiares, abraçar meus filhos, abraçar o cônjuge, seja esposa ou esposa. Mas não quero só dar um abraço, eu quero abraçar olhando nos olhos deles e falar: olha, Jesus te ama. E eu também te amo. Se eu tenho falhado com você, você me perdoe. E se você falhou comigo, não te preocupe não. Eu te perdoo, servo de Deus. Está livre para fazer o que você quiser. Não tem essa culpa sobre você, porque eu estou liberando o perdão neste momento. Deixa Deus agir no seu coração, filho. Vai ser tão aliviante você fazer isso. Este peso todo vai cair por terra e você vai conseguir viver uma vida livre. Livre das amarras do inimigo, de Satanás. Não importa quão dura foi a situação que você enfrentou, abra o seu coração e fale: Senhor, está perdoado. Meu irmão, foi em atitudes como esta em que a pessoa decidiu obedecer plenamente ao Senhor e honrá-lo com sua fidelidade, que o Senhor apareceu e falou: gostei do que você fez, pode pedir o que você quiser. Eu ouvi a tua oração, Salomão, e vim aqui te dar uma direção. Fique tranquilo, obedeça o que eu vou te falar, que nós vamos longe. Não só você, mas todo este povo. Eu escolhi esta casa para colocar o meu nome nela. Eu escolhi este templo para que sejam gerados os holocaustos, os sacrifícios aqui. A sua fidelidade vai ser contada nessa casa. Então somente obedeça. Não se deixe iludir, meu irmão, com as propostas deste mundo. O mundo quer você irado, quer você raivoso, bravo, xingando, brigando, esbravecendo. Não, 1000 vezes não. Em nome de Jesus, não. Não entre nessa. Permita o agir de Deus acontecer na sua vida. Deixa Deus verdadeiramente brilhar a respeito de você. Brilhar no seu amor fraternal, no seu amor ágape com você. Deixa. Permita que Deus possa, em nome de Jesus, usar a tua vida para que você seja reconhecido nessa terra como o verdadeiro filho da luz, o verdadeiro filho de Deus. Permita-se ser usado pelo Senhor. Deus tem tantas frentes que pode ocupar você, filho.
Apresente-se para Ele, diga: eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Usa a minha vida como bem aprouver ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado, eu estou aqui e eu quero conduzir a Tua luz por onde quer que eu vá. Em nome de Jesus, pelas Tuas muitas misericórdias, eu entrego o meu louvor ao Senhor. Deixa Ele usar a sua vida. Deixa Ele usar você. Deixa Ele fazer uma obra bonita no seu coração. E você vai ver Ele clareando através da sua vida. Através de mim, Jesus clareia. Você consegue louvar? Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de Deus através de mim. Jesus faz o quê? Clareia. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus faz o quê? Clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de Deus através de mim. Jesus clareia. Cadê os piscas-piscas do céu aí? Cadê o pisca-pisca? E eu tenho certeza que quando a sua vida estiver nas mãos do Senhor, esse clarear será grande e intenso, e certamente vai levar luz para quem está nas trevas, vai levar luz para quem está em prisões, vai levar luz para quem precisa da tua força, da tua luz. Deixa Ele agir. Deixa Ele agir através da sua vida. Deixa Ele ser reconhecido através de você. Certamente tem recompensa para aqueles que assim decidir viver de hoje por diante. Seja fiel a Ele. Seja fiel ao seu Deus. Através de mim, Jesus faz o quê? Só que a vida entregue nas mãos do Senhor para clarear. Dá uma salva de palmas para Ele. Que Ele receba no mais alto dos céus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Sente-se aí e permita que Deus haja na sua vida de maneira que você venha clarear aonde quer que você vá. Pode haver treva mais densa, mas quando você chegar, vai clarear em nome de Jesus. Mesma coisa para quem está em casa.
eu volto hoje ainda às 19 horas. Deixa Deus, através de você, clarear e conduzir os seus passos. Você vai chegar longe em nome de Jesus. Fiquem com Deus até mais tarde.